Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula que vai te ajudar na sua preparação para o vestibular. Hoje nós vamos resolver algumas questões sobre o parnasianismo. Primeira questão da Universidade Estadual de Londrina. O parnasianismo brasileiro foi um movimento, letra A, poético do final do século XIX e início do século XX. Esse é o gabarito da questão. O parnasianismo aconteceu no finalzinho do século XIX, mais ou menos no mesmo período do realismo, do naturalismo e do simbolismo também. Por isso é importante observar que alguns autores, alguns escritores, eles atravessam esse período, então apresentam obras com características mais marcantes de uma escola literária ou de outra escola literária. Letra B. Litero musical no final do século XVIII e início do século XIX. Não, essa opção está errada por causa do período. O parnasianismo aconteceu no finalzinho do século XIX. Poético no final do século XVIII e início do século XIX. Também está errado. Letra D. Teatral do final do século XX. Não, está errada por duas questões aí, por causa do período final do século XX e também porque não foi um movimento teatral. E letra E, litero musical do início do século XX. Também não é isso, não foi um movimento litero musical, não envolveu música, envolvia apenas a poesia e aconteceu também no finalzinho do século XIX, teve início no século XIX. Segunda questão, rio abaixo. Treme o rio a rolar de vaga em vaga, quase noite, ao sabor do curso lento, da água que as margens em redor alaga, seguimos, curvos bambuais o vento. Vivo há pouco, de púrpura sangrento, desmaia agora o ocaso, a noite apaga, a derradeira luz do firmamento, rola o rio a tremer de vaga em vaga. Um silêncio tristíssimo por tudo se espalha, mas a lua lentamente surge na fimbra do horizonte mudo. Esse é um reflexo pálido embebido, como um gládio de prata na corrente, e rasga o seio do rio adormecido. Esse é um poema do Olavo Bilac. Lendo o poema, não é difícil perceber tratar-se do estilo de época do. Letra A, arcadismo. Não, é importante conhecer mais ou menos o período em que os autores atuam, que eles escrevem. O arcadismo aconteceu muito antes do parnasianismo. E aí também não apresenta características do arcadismo. Letra B, romantismo. Também não é isso. Embora o romantismo também tenha acontecido no século XIX, foi mais no início do século, né? O parnasianismo só surgiu depois. E o romantismo não apresenta essa forma fixa, né, de soneto. Essa é uma característica muito importante que deve se levar em consideração. Letra C, parnasianismo. É isso mesmo, esse é o gabarito da questão. Então, como é que nós percebemos aí algumas características do parnasianismo? Primeiramente, pelo autor, pelo Olavo Bilac, que é um dos grandes representantes do parnasianismo. Segundo, também por causa da forma, né, do soneto. Nesse período era muito importante a forma, a estrutura do soneto. E também pela descrição, na forma como ela é apresentada, de uma forma bastante objetiva. Letra D, simbolismo. Não é essa a opção, porque, embora tenha acontecido mais ou menos nesse período, né, no finalzinho do século XIX, esse poema não apresenta as características do simbolismo. E letra E, modernismo. Também não. O modernismo vai acontecer bem mais à frente, lá no meado do século XX, né, a partir de 1922, e o modernismo não apresenta essa característica da estrutura fixa como a do soneto. Terceira questão, mal secreto. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse. E se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos cause então piedade que nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz reconte do inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Esse é um texto de Raimundo Correia.
Coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na conduta temática, o soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que: letra A. A necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. Sim, é isso mesmo que o poema nos mostra. Então, coloca até como uma chaga, né? Algo que prejudica, algo que consome, como se fosse uma doença. As pessoas agem de acordo com os padrões que são impostos pela sociedade para serem aceitas. E aí elas acabam agindo de uma forma dissimulada, elas não são elas mesmas. Letra B. O sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social. Não, aí não fala de amenizar esse sofrimento, mostra um sentimento até bastante forte, né? E ele não é amenizado, né, quando é compartilhado o grupo social. Pelo contrário, as pessoas precisam fingir para ser aceitas na sociedade. Letra C. A capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sentimento de inveja. Não há mostra de sentimento de inveja, a gente percebe, na verdade, é um sofrimento, e aí não fala de perdão e nem de aceitação das diferenças, pelo contrário, né? Fala até de um padrão que precisa ser seguido, um padrão bastante rígido. Letra D. O instinto de solidariedade conduz o indivíduo a piedar-se do próximo. Não, também não. A gente não percebe nenhum tipo de piedade aí, percebe o sofrimento, porque as pessoas precisam fingir. Então não há solidariedade aí. E letra E. A transfiguração da angústia em alegria é um artifício nocivo ao convívio social. Também não é essa a opção, porque a gente não percebe uma transfiguração em alegria, percebe um sofrimento e um fingimento só. E não é um artifício nocivo ao convívio social, é um artifício nocivo à própria pessoa. É ela que sofre, né, por estar fingindo, por estar agindo de uma forma que é bem diferente do que ela gostaria, de que ela realmente é. Quarta questão. Leia os versos. Esta de áureos relevos trabalhada, dediva as mãos brilhantes copa um dia, jade aos deuses servi como cansada, vinda do Olimpo a um novo Deus servia. Era o poeta de Teos que o suspendia, então, e ora repleta, ora esvaziada, a taça amiga aos dedos seus tinia, todas de roxas pétalas comada. Alberto de Oliveira. Assinale a alternativa que contém características parnasianas presentes no poema. Letra A. Busca pela inspiração na Grécia clássica com nostalgia e subjetivismo. Essa opção está errada. No parnasianismo ocorre sim uma busca pela inspiração, né, na Grécia clássica, os modelos gregos, mas aí não é apresentada uma nostalgia, um subjetivismo. Então, o subjetivismo não faz parte desse contexto do parnasianismo. Os objetos, né, tudo é descrito com objetividade, apenas. Letra B. Versos impecáveis misturando mitologia clássica com sentimentalismo amoroso. Também não é essa a opção correta, porque dentro do parnasianismo não há muito espaço para esse sentimentalismo amoroso. A opinião do poeta não é levada em consideração. Letra C. Revalorização das ideias iluministas e descrição do passado. Também não é isso. Não há uma busca por essas ideias iluministas, nem revalorização, e também não há uma descrição assim tão forte do passado. Letra D. Descrição minuciosa de um objeto e busca de um tema ligado à Grécia Antiga. Sim, isso é o gabarito da questão. Então, características importantes do parnasianismo, essa descrição minuciosa do objeto, que é feito de uma forma objetiva, não há opinião aí do poeta, e essa busca pelos temas ligados à Grécia Antiga. Letra E, vocabulário preciosista de forte ardor sensual. Também não há espaço para esse ardor sensual dentro do parnasianismo, dentro do contexto do parnasianismo. Quinta questão. Leia com atenção. O objetivo da arte pela arte é o belo, a criação da beleza pelo uso perfeito dos recursos artísticos. Nesse sentido, levar ao exagero o culto do ritmo, da rima e do vocabulário.
A partir de 1883, este movimento se define na literatura brasileira, sobretudo com os versos de Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. Assinale a alternativa que indica o movimento de que tratam os fragmentos assim. Letra A, modernismo. Não, até pelo período que é apresentado aí em 1883, a gente já descarta essa opção. O modernismo vai iniciar a partir de 1922. Letra B, parnasianismo. Sim, é isso mesmo. Então, quais são os elementos que nos remetem aí ao parnasianismo? Esses poetas aí, né, o Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac, e esse lema da arte pela arte, que é o grande lema do parnasianismo, ou seja, a forma é muito mais importante do que o conteúdo. E também há esse exagero, né, da perfeição, essa busca pela perfeição. É uma outra característica que é muito importante dentro do parnasianismo. Sexta questão. Para responder essa questão, considere os versos. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego, do claustro, na paciência e no sossego. Trabalha e teima, e lima, e sofre, e sua. Mas que na forma se disfarce o emprego, do esforço e a trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Pelas características desse texto, é correto afirmar que pertence à estética. Letra A, arcadismo. Seu tema é a entrega às sensações geradas pela poesia. O trabalho do poeta é suscitar emoções fortes. Não, opção errada. O arcadismo apresenta características bem diferentes, né, do que a gente percebe aí no texto. Letra B, romântica. Seu tema é evasão no espaço. O trabalho do poeta é visto como extravasamento da emoção. Podemos colocar essas características aí relacionadas ao romantismo? Sim, mas não é isso que está sendo apresentado lá no texto. Então, opção errada. Letra C, parnasiana. Seu tema é a própria poesia. O trabalho do poeta é visto como busca da perfeição formal. Sim, perfeita resposta, é isso mesmo. Então, o tema, o lema do parnasianismo é a arte pela arte. A forma é muito mais importante do que o conteúdo. E o trabalho do poeta é, sim, uma eterna busca pela perfeição formal, porque a opinião dele não deve ser levada em consideração. Essa perfeição formal a gente percebe, por exemplo, na estrutura do soneto, aquela estrutura mais fixa, né, mais rígida, e também na escolha das palavras, que buscam, por exemplo, formar rimas. Letra D, modernista. Seu tema é agitação da vida moderna. O trabalho do poeta é visto como registro dessa agitação. Também opção errada. No modernismo, a gente percebe uma certa agitação, essa temática da agitação da vida moderna na poesia? Sim, mas não está relacionado a esse texto. Letra E, barroca. Seu tema é religiosidade. O trabalho do poeta é visto como um sacrifício. A opção também está errada, porque, embora realmente o barroco aborde a religiosidade, não é o que nós estamos vendo aí no texto. Sétima questão. A questão a seguir refere-se ao texto Língua, de Caetano Veloso, exposto abaixo. Gosto de sentir a minha língua roçar, a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar, e quero me dedicar a criar confusões de prosódia, em uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa, e sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixe os portugais morrerem à míngua. Minha pátria é minha língua. Fala Mangueira, Flor do Laço, São Bódromo, Luz América, Latim, Pó. O que quer que pode ser esta língua? A expressão Flor do Laço também faz parte de um famoso poema da literatura brasileira intitulado Língua Portuguesa, produzido na segunda metade do século XIX. Assinale a alternativa que apresenta características pertencentes ao estilo de época em que foi produzido esse poema. Para resolver essa questão aí, uma questão até bem complexa, né?
é muito importante que você conheça esse poema, O Flor do Lácio, para poder entender quais são as características que ele apresenta e saber em que período ele foi escrito. Só que a questão, ela já nos traz aí uma dica, né? Mostrando que foi escrito na segunda metade do século XIX. Então vamos ver as opções. Letra A, subjetivismo, o culto da forma, a arte pela arte. Não, essa opção está errada. A gente está falando aí, esse poema foi escrito durante o parnasianismo. E o subjetivismo não faz parte desse contexto, ele não é uma característica no parnasianismo. O culto da forma sim e a arte pela arte também, mas o subjetivismo não. Letra B, culto da forma, misticismo e retorno aos motivos clássicos. Também está errada. O culto da forma faz parte do contexto do parnasianismo, mas o misticismo não. Letra C, arte pela arte, culto da forma e retorno aos motivos clássicos. Sim, é isso mesmo, certinho. Então, 3 características importantes do parnasianismo: a arte pela arte, o culto da forma, que é a estrutura, e o retorno aos motivos clássicos, que é a busca lá pela temática da Grécia antiga. Letra D, culto da forma, subjetivismo e misticismo. Também não é isso, porque o subjetivismo e o misticismo não fazem parte desse contexto. E a letra E, subjetivismo, misticismo e arte pela arte. Também não é isso, também está errada, porque o subjetivismo e o misticismo não fazem parte, não são características do parnasianismo. Se você gostou desse vídeo, se isso te ajudou aí na sua preparação para o vestibular, dê o seu like e compartilhe com seus amigos que também estão estudando aí para o vestibular. Se ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever no canal e já ative o sininho para ser avisado sobre os próximos vídeos. Até a próxima aula!